Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um Futuramente. Nós já fizemos 3 programas já, falamos sobre profissões que foram extintas e eu estou aqui de novo com a minha querida Carla Leite, que hoje vai falar mais do que o normal, porque nos outros programas você não falou nada, né? Não, é porque não dá pra deixar eu falar muito, né? Senão a gente perde a linha. Na verdade, eu queria fazer um primeiro questionamento antes de começar o programa. A gente tem que ter voz de radialista pra fazer programa? Não, por quê? Porque você foi muito bom agora. Gente, depois comenta aí embaixo, a voz dele não ficou muito boa no Boa Tarde? Foi Boa Tarde que você falou? Não tem a menor lembrança. Foi ótimo, foi muito bom. Eu vou testar também. Mas ok, vamos lá. Mas francamente, aí oi! Gente, tem que ter um timbre pra isso. Então falamos nos 3 primeiros programas sobre profissões que foram extintas. Por que nós falamos sobre profissões que foram extintas? Por que nós fomos lá atrás mostrar que haviam profissões que hoje não existem mais? Porque precisamos entender o seguinte: o mesmo processo que atingiu as profissões anteriormente, né? Os mesmos processos que atingiram as profissões que existiam e hoje não existem mais, acontecerá com as profissões que existem hoje. O que aconteceu naquele passado que alterou o presente nosso hoje, que atingirá o presente de hoje, mudando aquilo que teremos amanhã, né? Porque nós tínhamos o ascensorista, por exemplo, que deixou de existir. Por que o ascensorista deixou de existir? Porque os elevadores deixaram de ter necessidade de alguém operando. Mas havia necessidade? Havia. Você não sabe disso, eu também não peguei isso, ou peguei pouquinho, mas os elevadores antigamente, eles eram acionados pelo cabineiro, o operador da cabine de elevador. O elevador ficava desligado, a pessoa entrava, as pessoas entravam, o elevador era ligado, um camarada pela manivela e pela alavanca fazia o elevador acionar, e quando ele chegava no andar, ele dava aquela entrada no andar, dava aquele baque, né? Você deve lembrar que trocava o estômago pelo trocava, cérebro, né? O estômago ia parar no cérebro, o cérebro na orelha. E aí você chegava, alguém tinha que estar operando, que ainda tinha que abrir a porta pantográfica, fechar a porta pantográfica, ter a certeza que ela foi fechada. Então era um tipo de funcionalidade, era um tipo de operação que demandava um operador de cabine de elevador. Claro. Os elevadores foram evoluindo e hoje já não tem quase mais em lugar nenhum ascensorista, e logo daqui a alguns anos não será mais necessário nenhum ascensorista. As pessoas continuam precisando chegar nos andares dos prédios? Sim. Mas o modelo de se fazer isso foi mudado, a ponto de deixar de haver a necessidade de alguém operando o elevador. Os elevadores se tornaram elétricos, eletrônicos, e hoje são quase que inteligentes, decidem por si só. Já existem prédios em que o sistema que gerencia os elevadores diz qual elevador é melhor você pegar para ir mais rápido, para não ter aquelas filas enormes e tal. A mesma coisa aconteceu com um camarada que acordava as pessoas nas filas operárias, na época logo que começou a Revolução Industrial, porque as pessoas não estavam acostumadas a acordar cedo, o processo era artesanal. A partir do momento que elas começaram a trabalhar numa fábrica, elas precisaram passar a cumprir o horário e alguém tinha que acordá-las para que elas se adestrassem ao cumprimento de horário. Isso foi necessário. Elas continuam precisando acordar cedo? Continuam, mas não é mais necessário, deixou de existir a função do despertador humano. Por quê? Na verdade, porque esse despertador... sabe que existe o despertador humano? A sua mãe, a minha mãe. Sim, essas vão continuar existindo, É. mas elas são acordadas pelo despertador. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: as pessoas continuam precisando acordar cedo para chegar nos seus horários, só que o despertador humano saiu das ruas e foi parar no criado mudo, né? E daquele despertador que fazia barulho horroroso, que acordava as casas para um lado e para o outro, hoje nós temos os despertadores dentro do celular, faz um barulhinho mais gostoso, entra na alma e tal, mas você precisa acordar. Mas deixou de ser necessário o despertador humano. Por quê? Ninguém mais está batendo na tua casa para te acordar. Porque você não precisa mais disso. O modelo foi quebrado. A mesma coisa com várias outras profissões. Para fechar com alguma chave de ouro, vamos citar um dos assuntos mais falados nos últimos anos, que é a questão da Kodak. O caso Kodak é exatamente isso. Durante muitos anos você registrava a foto, você revelava a foto e você entregava a foto. A partir do momento que as fotos começaram a ser registradas em computador, deixou de ser necessário que você as revelasse e que você as entregasse. Quebrou a Kodak e todo o mercado que funcionava em função disso.
as lojas de revelação, as fábricas de filme, as fábricas de flash, tudo. Você chegava, há algum tempo aconteceu, né? Chegamos a ter a possibilidade de comprar máquina fotográfica na farmácia. Na banca de jornal eram as descartáveis. Você pegava um filme, botava ali dentro, usava 3, 4 vezes, ela quebrava. Era descartável, porque o importante era ficar registrado no filme. A partir do momento que nada disso mais foi necessário, isso também se descontinuou. Então todo o mercado acabou por conta da perda, da quebra do modelo de registro fotográfico, registro de um fato. No passado, as coisas tiveram uma necessidade e elas deixaram de ser necessárias. Isso vai acontecer de novo hoje. Sim. Da mesma maneira que no passado isso aconteceu, vai acontecer hoje também. E quais profissões passarão por isso? Quais profissões sofrerão com esta mudança, com essa quebra de modelo, né? A sua mãe, você falou, ela é a sua despertadora, né, humana. Entra no quarto, acorda, o trombeteiro lá do quartel, ele continua tocando aquela corneta e o cara pula. Mas um dia isso pode mudar. Vai ter tecnologia já para isso? Vai. O modelo, no momento que o modelo for quebrado, vai mudar. Por que continua tendo o corneteiro? Porque o modelo militar é o mesmo. Absurdo. Porque o modelo militar é o mesmo. Por que a sua mãe continua despertando você? Porque a mãe continua dentro de casa cuidando do filho. A partir do momento que você sair de dentro de casa, a partir do momento em que a pessoa se casa e vai morar na casa do seu pai, da sua própria casa, perdão, ele passa a ter que ter um despertador. Porque aquele pai já não está mais lá para despertar ele. A mãe já não vai mais despertar. Então, o modelo muda. Sempre que o modelo mudar, você vai mudar de necessidades. Claro. Entendeu? Sim. Então, isso vai acontecer agora com algumas profissões que nós já vivemos. Na semana retrasada, eu não lembro mais quando foi, que nós começamos o Futuramente, tocamos, por exemplo, no caso do piloto de corrida, né? Sim. Eu falava aqui do piloto de Fórmula 1, acho que foi no nosso primeiro programa. Esse piloto de Fórmula 1, o modelo dele foi quebrado dos 50 anos atrás para cá? Não. Essa que é a diferença, é que eu vou falar exatamente para vocês entenderem o processo entre a diferença de uma quebra de modelo que altera a necessidade da profissão e a manutenção do modelo, mesmo que haja uma modernização do processo. Não existe mais a necessidade de um despertador humano para te acordar, não existe mais a necessidade de um revelador fotográfico para revelar suas fotos, mas continua existindo a necessidade de um piloto dentro da Fórmula 1, porque esse modelo não mudou. Os carros foram modernizados, mas esse modelo não mudou. Mas durante assim, o processo existindo a necessidade da fotografia, o conceito por detrás dela. O conceito mudou, exatamente esse é o sentido. O modelo foi quebrado. Eu continuo precisando de um piloto para conduzir o carro, continuo. Os carros foram modernizados, Só que eu continuo precisando do piloto, porque o modelo insere um piloto. E até quando? Nossa, acho que eu vou arranjar uma confusão agora. E até quando os pilotos de Fórmula 1 serão necessários para pilotar os seus carros da Fórmula 1? Pode ser que não saiam nunca, porque a Fórmula 1 é um jogo, é um esporte em que se pleiteiam, né, em que disputam as habilidades do piloto, junto com a capacidade dos carros. A partir do momento que deixar de se fazer a confrontação da qualidade das habilidades de pilotos e ficar somente nas equipes, eles deixam de existir. E é uma quebra de modelo. Por que até hoje continua tendo piloto? Porque o modelo não foi quebrado. É isso que é importante guardar. Mas lembrando que nós estamos falando sobre possibilidades. Sim, porque ok. Dentro de uma situação de motoristas, motorista e piloto, quem não garante que daqui a 10, 20 anos, não sei, estou dando uma ideia, não vai se quebrar também, porque já existem corridas de drones, corridas de aviões não pilotados. Mas aí o esporte surgiu já sem o piloto. O drone foi a disputa da corrida de drone, igual a disputa de Autorama. Não tem ninguém pilotando o Autorama, só o camarada aqui do botão. O que precisa ficar claro é o seguinte, que há uma diferença entre modernização do processo dentro do mesmo modelo e quebra do modelo. A corrida de Fórmula 1, ela é uma disputa das habilidades de um piloto que está dentro de uma equipe. Então, equipe e piloto estão sendo testados e estão disputando quem é o melhor.
o modelo não mudou. De 50 anos para cá, continua o mesmo. Os carros vão se modernizando, os pilotos vão se atualizando, saíram do carro com 2 marchas para 3 marchas, para 8 marchas, para câmbio manual, para agora câmbio semiautomático. Eles estão modernizando, mas eles são o mesmo modelo, é um conjunto, piloto e carro. Enquanto o esporte for a disputa das habilidades de um piloto e de sua equipe, esse modelo não se quebra. Eles vão continuar construindo os carros mais modernos do mundo, os pilotos vão se atualizar, os pilotos melhores do mundo, mas o modelo está mantido. É modernização dentro de um mesmo modelo. Quando você fala dos carros que não estão mais sendo tripulados, é porque a necessidade não é de disputa de quem é o melhor motorista urbano. A necessidade ali é de se deslocar, e uma vez que eu não preciso mais de motorista para me deslocar porque o carro anda sozinho, o modelo está quebrado e a necessidade continua sendo atendida. Não, então é uma quebra de modelo. Agora, quem me garante que daqui a 50 anos isso não vai mudar? Não, mas aí vai mudar. Não, pode mudar, mas é a mudança de modelo. Porque aí eu deixo de ser a Fórmula 1 deixa de ser uma disputa de pilotos para ser uma disputa de equipes. Aí acabou, aí o modelo foi quebrado, aí o piloto deixa de existir. Esse questionamento... O que eu quero só deixar claro é que, havendo mudança de modelo, haverá mudança da necessidade. É claro. E nesse momento, quando a gente traz a reflexão, até essa discussão interessante, é justamente isso. A gente vai pegar pessoas que não vão entender a mudança de padrões, de conceito e muito menos de modelo, não vão entender. E aí vamos fazer justamente, não, só um pouquinho, mas a Fórmula 1 está assim há 50 anos. Ok. Mas e quem garante que ela vai estar aqui assim, do mesmo jeito daqui a 50 anos? Porque a gente fala sobre uma mudança de um conceito, ele é muito real. Mas a gente, eu, Jansen, também precisamos quebrar esses certos conceitos, porque eu ainda tenho dificuldade de acreditar que algumas coisas vão mudar. E aí você que está nos escutando dizendo, gente, que bando de louco. Não, calma um pouquinho, espera um pouquinho. Pensa bem. Hoje pode ser que não faça sentido, mas e amanhã? É verdade. Tudo muda. Olha, eu conversava com um amigo na semana passada e eu falava com ele assim, olha, os carros já estão andando sozinhos. Ele falou pra mim assim, isso só vai chegar só daqui a 30 anos. Não. Eu falei assim, você é louco de falar um troço desse. Porque você tem 50 e nos últimos 20 você deixou de falar no aparelho telefônico que ficava fixo e hoje você fala no aparelho que é um computador que tem mais tecnologia embarcada que a nave que pousou na Lua. É isso aí. Em menos de 20 anos. Então você mesmo viveu uma coisa que você está indo contra ela. Você está dizendo que uma tecnologia dessa vai chegar daqui a 30 anos. Em 3 anos e meio nós saímos da fotografia de papel para o celular. É isso aí. Em 3 anos e meio foi quebrado o modelo. É isso. Agora, há quanto tempo estava existindo já isso? Já vinha sendo estudado há muito tempo. As pessoas já percebiam que isso aconteceria. Por que nós estamos falando tudo isso, na verdade, para a gente acabar o primeiro bloco? Apenas para dizer o seguinte, vamos passar por mudanças inevitavelmente. Por mais que a gente imagine que estamos sentados em berço esplêndido, isso é uma armadilha, isso não é uma verdade. Nada é para sempre. Nós vamos mudar. A sociedade mudará, a tecnologia impulsionará a mudança da sociedade e nós precisamos nos adaptar a elas. Você vai ficar onde você está ou vai começar a andar para estar preparado para aquilo que virá futuramente? Não sai daí, a gente volta no próximo bloco. Um grande abraço.